Então, pessoal, eu me chamo Moisés e hoje eu vou falar 5 formas, né, de utilizar a inteligência artificial na área de UX design, né? Por que nós deveríamos nos familiarizar com inteligência artificial, né? Então, eu trouxe aqui uma pesquisa que fala que a inteligência artificial pode contribuir aí, ó, em 15,7 trilhões para a economia global em até 2030, de acordo com a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa e inovação. 74% das empresas acreditam que a inteligência artificial terá um impacto positivo nos resultados de competitividade do mercado. E também tem uma pesquisa que eu trouxe em novembro de 2022 aí do professor sociólogo lá da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, concluiu que os robôs não estão substituindo os profissionais humanos na mesma velocidade do que as próprias pessoas acreditam. Então, muita gente acaba tendo uma aversão à inteligência artificial, com medo mesmo de perder emprego. E o que a realidade está mostrando é que o medo está sendo maior do que, de fato, a realidade que está acontecendo. E o fato também da gente ignorar, né, que essas tecnologias já estão na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, no TikTok, no Waze, Google Fotos, Google Translate, a inteligência artificial está melhorando as nossas experiências do usuário. Hoje em dia, se você pegar um aplicativo que não tem inteligência artificial, basicamente você não usa o aplicativo. Você não tem uma boa experiência, porque você vai comparar aquela experiência que você teve em uma plataforma que usou da maneira adequada ali, a inteligência artificial com outro que não está utilizando, e você vai passar a optar por utilizar aquela solução que já tem algo mais facilitado, entendeu? E, e aí eu falo o seguinte, a gente ignorar esse fato de que a inteligência artificial está mudando e não querer acompanhar esse progresso, a gente passa a ter não navegar nas oportunidades que surgem a partir da utilização com essas inteligências artificiais. Por exemplo, grande produtividade que eu tenho hoje no meu trabalho, lá na Poupex, que eu consigo ter tempo para inovar, para estudar, para fazer várias outras coisas, é basicamente porque eu utilizo da inteligência artificial, utilizo de automações, utilizo de design system, de várias coisas que me ajudam a ter tempo, entendeu? Porque você consegue fazer mais com menos, você consegue ser mais produtivo. E aí, se a gente tiver uma postura de aversão, a gente acaba evitando, também não aproveitando, não surfando nessa onda, tá bom? Aí tem que a contribuição humana é indispensável no mundo dos negócios, pois existem tarefas essenciais que os robôs não podem executar. Essas atividades requerem habilidades intrínsecas aos seres humanos, como a capacidade de construir relacionamento, ser criativo e ter inteligência emocional. Isso que eu ia falar para vocês. A minha busca, agora até por isso que eu criei o canal do YouTube, me desafio a falar aqui com vocês. Por quê? Porque eu vejo que existe essa necessidade, até minha mesmo, de melhorar as minhas habilidades. Eu fui um bom tempo um generalista e trabalhei muito as minhas habilidades técnicas. Eu fui um cara que estudei bastante. Mas agora eu já estou vendo que não é mais me especializar tanto. Fui também um especialista. Não me especializar tanto, mas sim conhecer bastante, abrir mais o meu leque. Então, só para falar um pouco, eu trabalhei como design gráfico, depois trabalhei como UI design. Como UI design cresci bastante. Depois eu aprendi arquitetura da informação com o Wallace aí, foi um dos meus mentores aí na arquitetura da informação. Depois trabalhei com UX. Hoje eu estou fazendo pós-graduação para Product Manager, que é a parte de design de serviço.
que você desenhar produtos que traz inovação e várias outras coisas. E eu vejo que as minhas habilidades que eu fui construindo de forma a passar por várias profissões está me ajudando na profissão que eu estou tendo hoje, na que eu estou buscando. Porque para ser um Product Manager, você precisa ter um perfil mais generalista. Então, para mim, está sendo muito vantajoso essa trilha, né, que eu estou percorrendo. E aí eu falo para vocês também, cada um vai ter um perfil, vocês melhorarem suas habilidades humanas de conversação, comunicação, vai ajudar muito na carreira de vocês. E aqui é usada a inteligência artificial para vocês serem mais produtivos, tá bom? Alguma pergunta até agora? Pergunta não, mas eu concordo muito com o que você falou, de usar como uma ferramenta e também essa parte de que não vai substituir uma análise humana ali. A parte comportamental humana tem muita diferença também. Sim. Eu vejo assim que o que está acontecendo? As pessoas estão com muito receio, até também empresas, o que acontece? Elas não vão substituir de uma hora para outra. Vai ter um processo, né? E outra coisa, tem um problema muito grande que é a questão da responsabilização. Esse é um ponto que eu não vou me estender aqui muito, porque senão vai ser uma palestra só sobre responsabilização. Por exemplo, nós utilizamos a inteligência artificial, nós temos que pensar o seguinte: aquele conteúdo que nós estamos gerando, ele vai gerar um impacto na sociedade. Então, sempre a gente tem que pensar, tentar trazer para discussões e fóruns e informações. Por quê? Porque aquilo que a gente está criando vai gerar um impacto que pode ser positivo, pode ser negativo, enfim. É essa mesmo o que eu falo para vocês, né? Sempre que usarem inteligência artificial, vocês não levem o que você pegou como verdade, tentem verificar os dados, pesquisar as fontes. Por exemplo, isso que eu trouxe para vocês aqui, eu até pedi para a inteligência artificial melhorar alguns dos textos que estão aqui na tela. Mas eu trago para vocês aqui, ó, se vocês quiserem, depois eu passo a apresentação para vocês, de onde eu tirei cada um desses dados que estão aqui, tem as fontes, que essa é uma preocupação que vocês precisam ter. Eu utilizo hoje a inteligência artificial para melhorar as capas dos meus vídeos do YouTube, para trazer maior engajamento. Utilizo para melhorar o meu podcast, eu faço cortes automáticos utilizando também a inteligência artificial do meu podcast. Por quê? Porque isso traz resultado, né? E eu vejo que isso também tem que levar para o mundo real, o que traz resultado, as pessoas vão utilizar. Não tem como frear, o que tem como é usar com sabedoria. Sobre facilitação do design de interface, aqui, ó, aqui que eu vou começar a falar sobre como utilizar as maneiras, né, de utilizar inteligência artificial no design. Primeiramente, a criação de wireframes inteligentes. Tem aqui também tanto de baixa fidelidade, vou mostrar algumas ferramentas, e de alta fidelidade. Aqui a empresa Playground, a empresa Diagram, aqui quer dizer, vou até acessar esse site. Eu só tenho uma pergunta, mas não tem risco de, por exemplo, em design, em coisas, vamos dizer assim, mais artísticas, talvez? Eu não sei Sim, exatamente como falar. Não tem problema de direito autoral, porque acaba sendo com que você pega um padrão e aí você meio que usa esse padrão para tudo. Então, se esse padrão for licenciado por outra empresa, isso daí não pode dar um certo problema? Porque a IA, ela não vai saber. Ela vai então, montar. existe uma discussão a respeito disso, existe uma grande discussão a respeito disso, mas o que a inteligência artificial faz ela aprende com os padrões e vai gerar um resultado. Esse resultado que ele gerou, ele ele pode passar por uma crítica da empresa que criou que tem aquelas fontes, aqueles direitos autoral. Imagine que você vai fazer um Mickey, e aí você utiliza uma inteligência artificial generativa
e você faz lá o personagem do Mickey. E você tenta patentear esse personagem como sendo autoral seu. Você não vai conseguir. Você vai ser barrado, você vai receber sanções e tudo mais. Então, existe muito do bom senso na hora de estar criando a inteligência artificial. Até onde vai esse ponto do que foi realmente novo e do que é uma cópia. Porque a inteligência artificial, o que ela faz? Ela mistura, coloca, é como se fosse assim, você coloca dentro de um balde várias coisas lá, e aí você mistura aquilo dali e você tira algo novo. Se você for parar para pensar, a inovação, nada se cria, né? Tudo se copia e todos nós temos uma fonte primordial que é a natureza. Todos nós copiamos da natureza. Isso aí é a fonte principal de cópia, né? Não tem nada novo embaixo da terra, isso que eu acredito. Mas, assim, o que é a combinatividade? Você pegar duas soluções e juntar, e é dali você conseguir extrair um valor diferente e tirar uma solução nova, você criou algo novo. Essa é a diferença. Agora, se você pegar a mesma solução e remaquiar ela e lançar ela de novo, ali você não houve inovação. Então, a inovação ela está justamente na combinatividade das coisas. Até se você quiser aprender a ser mais criativo, o meu processo mesmo de criatividade, o que eu faço? Eu me inspiro em sites que estão dando certo, sites famosos. Eu olho muito o Behance e passo o meu dia ali consumindo determinados conteúdos. E ali, aqueles modelos que eu gostei mais, que achei mais interessante, quando eu for criar algo, com certeza o meu cérebro já vai automaticamente lembrar daqueles padrões que eu vi e criar algo bacana a partir daquilo que eu vi. Então, de certa forma, eu também não estou fazendo isso? Estou. Em algum nível eu estou. Entendeu? Então, não tem para onde fugir. Existe realmente riscos, mas eu acredito assim que quanto mais você conseguir melhorar essa combinação, melhores resultados você vai ter e com menor risco de você trabalhar os direitos autorais, de ter risco com direitos autorais. Isso é para texto, isso é para imagem. Imagina, se você pode ver fonte, se você estiver consumindo de várias fontes e ali você misturar, você vai ter algo novo e que não vai ser nem o que a primeira pessoa disse e nem o que a última disse, vai ser algo inédito. E isso passa até em testes como é que chama? Sistemas que verificam hoje a autenticidade. Hoje em dia já existem, cada vez mais vão ter inteligências artificiais que vão denunciar, olha, isso daqui foi copiado de tal lugar. Esse é o risco que a gente vai correr. O Léo tá com a mão levantada aí, quer falar Pode também? falar. Desculpa, se vocês quiserem falar, podem falar aí para o Wallace que ele vai comandando aí, porque eu não estou vendo a tela, que eu não consigo visualizar. Tranquilo, segue aí, Léo. Eu só queria apontar rapidamente que eu acho que o problema de vez em quando é mais ao contrário, não é você pegar uma obra com direito autoral, aí a passar e você ter problema com ela. Então, o problema está ser o contrário, que é você produzir alguma coisa com IA e aí você não conseguir registrar a logomarca ou a patente daquilo ali, porque já tem, sei lá, tá construindo assim, um entendimento de que coisa feita por IA não dá para proteger com direito autoral. Então, se você não pegar uma coisa feita por uma IA e não modificar o suficiente, significativamente, tá, acho que você não conseguir registrar. E você fez lá um design system, você fez um site e acho que você não conseguiu proteger. Alguém vai lá e copia tudo que você fez. É um risco. Então, eu vi isso, só que eu não vi pela parte de design, eu vi pela parte de a pessoa estava fazendo uma... Sabe aquelas IAs que criam um desenho? Uhum. Sim. Eu tava dando uma olhada naquilo. Cara, tem, tipo, você coloca estilos lá e algumas vezes dá para patentear. Eu fico, gente, mas isso daí já não é de outra pessoa? Porque, por exemplo, você colocar um personagem da cultura pop e só mudar o estilo, isso daí eu já acho meio problemático você conseguir patentear isso.
Mesmo que fosse um personagem inédito, mesmo que você fosse lá no prompt e criasse um personagem inédito, Então, também não eu poderia. acho que a discussão fica meio na área cinzenta quando Fica. começa a entrar nessa área. Sim, mas só apontando isso que eu falei agora. Por exemplo, tá nessa coisa dúvida, mas o entendimento atual é coisa feita por IA, se tiver evidência concreta suficiente que aquilo ali foi majoritariamente feito por máquina, você não consegue proteger o direito autoral, porque o entendimento o direito autoral é para proteger o trabalho de alguém, é proteger ou coisa que o Leão gastou um tempão fazendo, é para proteger o trabalho dele. Agora, esse negócio é feito por máquina, não tem trabalho nenhum para ser protegido. Esse é o entendimento vigente. Pode ser que amanhã mude, mas o entendimento atual tem que ter mais cuidado. Mas é aquele negócio, até onde isso daí vai? Porque se você misturar 300 estilos diferentes, vai sair uma coisa nova. E vai ficar Exato. mesmo. Mas eu acredito, por exemplo, a parte de verificar quem foi que criou vai ser uma coisa que vai estar bem facilitada, inclusive com as próprias inteligências artificiais que vão falar as origens, elas vão se aprimorando, né? Uhum. Aí aqui, ó, quero mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem o Figma, provavelmente vocês devem conhecer, né? A empresa Figma comprou essa empresa aqui, que é a chamada Diagram. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Aqui, porque parece que Ficou mudo, né? deu uma falhada. Então, essa empresa aqui, ela, a inteligência artificial dentro do Figma, e que existe, o que você falou assim, não vai existir mais, igual ele perguntou assim, não, o que foi criado pela IA, o que foi criado pelo humano. Então, as inteligências artificiais novas, ela tem um conceito de cocriação. O que é isso? No momento que você estiver criando algo, você vai poder receber sugestões para melhorar aquilo que você está criando com a inteligência artificial. Então, aqui, por exemplo, tem aqui inteligência artificial que gera ícones, gera imagem aqui, né? Essa daqui já integrada dentro do Figma. Aqui também mostrando inteligência artificial. Loren Inspo. Adeus, Loren Inspo. Vou colocar aqui em português para mostrar aqui os títulos. Então, aqui. Gera ícone SVG, conjura criatividade, gera imagens mágicas para os seus projetos, dê adeus ao Loren Inspo. Isso aqui a gente já faz com o ChatGPT, mas tem também integração dentro do Figma. Inclusive, eu tenho no canal, eu mostro como fazer isso. Tem também, ó, renomeie magicamente as suas camadas. Aí, esse aqui é o melhor amigo do Figma, né? Aí tem aqui também o Gênio, que é outra ferramenta da Diagram. Essa aqui eu acho muito interessante. Olha aqui, por exemplo, ó, transforme suas ideias, que tem aqui, ó, uma IA generativa, e aí ele cria aqui para mim já o protótipo. Aí tem aqui, ó, sugestões automáticas para você. Aqui, ele automaticamente já sugeriu para você um card. Esse outro aqui, ó. Vou clicar aqui para vocês verem, ó. Aí vem um gênio, olha lá, como se fosse um gênio da lâmpada, e melhora o protótipo para você. Isso que já é realidade dentro do Figma. Na conferência, não sei se vocês assistiram a última conferência do Figma, eles falaram sobre essas tecnologias, mas ainda não está 100% liberado. Tá só para a versão paga e mesmo assim, essas integrações aqui tem como acessar, mas tem ainda não está com todos esses recursos. Aqui, ó, Gênio. Olha lá, ele está fazendo, ó. Veio o Gênio e deu a sugestão. Ó, convide para qualquer arquivo Figma. Então, você tá lá no arquivo Figma, aí você convida o Gênio para dar uma melhorada lá no seu protótipo. Então, crie automações poderosas, que é um outro, o Automator. Automatize o trabalho ocupado, crie automações poderosas sem código, entre na comunidade, sincronize automações com toda a sua equipe. Então, a gente vê que para onde está indo a inteligência artificial, acredito que está indo para essa pegada aqui, né? Que é muito sobre cocriação.
usar o poder da inteligência artificial para melhorar a sua produtividade. Aqui tem outra, que é a GEDA IA. Aqui eu fiz essa imagem aqui com inteligência artificial. É meu rosto num personagem aqui do Star Wars. Aí, então, essa GEDA IA, ela ajuda a parte de UX, analista de negócio, pode usufruir dessa solução. O que ela faz? Análises similares. Você fala para ela, olha, eu quero que você faça uma análise competitiva ou análise similares de tais e tais empresas ou de tais e tais softwares. Aí você fala, olha, eu quero que você verifique tais e tais pontos. E você dá um Enter, escreve em português, você coloca assim, barra aí na frente, dá um Enter e ele traz para você a pesquisa editável. Depois você pode complementar essa pesquisa que ele trouxe previamente e verificar, né, se essas informações realmente são reais. Aí vai ser o seu trabalho de fazer a curadoria dessas informações, mas ali eu falo que tipo uns 70% do trabalho na hora de fazer um mapa mental, na hora de fazer um protótipo de baixa fidelidade. Então é interessante você ter mais pessoas também na equipe, porque eu vou fazer de um jeito, o outro vai fazer de um outro, e a gente junta e aí a gente traz para a mesa para ver o que melhor funciona. Outro que eu também pedi, por exemplo, foi um estudo de caso, aqui usando o ChatGPT. Eu pedi um estudo de caso usando o ChatGPT. Só para falar, tem mais alguma mão levantada? Tá tranquilo até aí? Mais alguém, galera? Ninguém com a mão levantada por enquanto, mas se mais alguém tiver algum comentário aí, fica à vontade. Alguma questão? Quiser depois, eu posso fazer uma préviazinha para vocês no final, se der tempo. Eu mostrar um pouco, gerando ao vivo para vocês alguma coisa nessas ferramentas. A parte de wireframe falei. Aqui, caso de uso, você também pode pedir para a inteligência artificial falar um estudo de caso para você utilizar nas suas pesquisas, né? Faz para mim um estudo de caso da Netflix, da Google, de alguma outra empresa que você imaginar, e aí você economiza tempo, porque nesse caso você já tem a fonte, e aí você consegue, olhando aqui, você consegue ver esse estudo de caso, o foco, e depois você pode, inclusive, pedir as fontes para a inteligência artificial, e ela vai falar de onde ela tirou esse conteúdo. Outra coisa que você pode utilizar a inteligência artificial para analisar dados e gerar dados também. Por exemplo, você tem uma inteligência artificial, agora eu não lembro o nome, por isso que eu não trouxe aqui agora. Acho que é Userberry. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma inteligência artificial para você fazer teste de usabilidade. Lá na empresa que eu trabalho, tem uma pessoa que é especialista nessa ferramenta, e ela é UX também. E o que ela faz? Durante a entrevista com os usuários, o usuário vai falando e vai sendo gravado a entrevista de teste de usabilidade. Depois, essa inteligência artificial coleta toda aquela informação que foi falada, já cria um relatório falando assim, quais são os problemas que foi apontado durante os testes, qual o nível de criticidade de acordo com como é que chama? De acordo com os parâmetros. Aí você que depois vai falar. Ele vai falar quais são os problemas e as melhorias apontadas dentro da solução. E aí o trabalho do UX, lá nesse caso, é olhar, por exemplo, os padrões de Nielsen, os padrões que ele achar mais relevante e verificar se aquilo dali é realmente qual é a criticidade de cada um dos problemas, para depois levar para o PO organizar qual é o problema que tem que ser sanado primeiro. Então, isso vai facilitar muito aí as análises que essas ferramentas trazem, vai facilitar muito, inclusive, a tomada de decisão dos POs,
porque não vai ser mais achismo. Você vai falar, vai atuar, o UX vai atuar em cima exatamente onde está a dor, onde está o problema, porque teve ali todo um estudo. Claro, teve as pessoas que foram entrevistadas, que são humanos, que passaram pela experiência. A inteligência artificial, no caso, atuou como a transcrição e análise dos dados gerados, tá bom? Alguma dúvida sobre esse ponto? Por enquanto, não. Tá tranquilo? Peguei. Porque eu falei de teste de usabilidade, provavelmente apenas o design talvez esteja entendendo aí essa parte. Não sei, talvez todo mundo esteja entendendo, só para Não, falar. a gente conversa bastante sobre alguns temas aqui. Usabilidade de teste, por exemplo, é uma coisa que a gente já, inclusive, acho que falou ontem, né? Acho que não, mas nem todo mundo estava na call. Mas a gente falou ontem, a gente tem um sistema aqui que está em Figma ainda, a gente vai tentar rodar um teste aí com o time para validar a ideia. Top. Então, a inteligência artificial pode ajudar muito vocês. Eu acho que é o Userberry. Eu não sei exatamente como se escreve, mas depois veio no Google. Já tô dando no Google aqui já. Isso, que aí essa ferramenta ela vai ajudar bastante. Esse daqui, no caso, nós também podemos utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para melhorar a inspiração de logo, porque assim, eu vou criar uma logo, hoje eu vou precisar de uma referência específica do que eu estou imaginando que eu quero aquela logo. O que eu faço? Eu peço para a inteligência artificial a logo do jeito que eu quero, ele vai me trazer lá um monte de logo, eu não vou gostar de nenhuma, mas dali eu já vou ter ideias do que eu posso fazer para criar uma logo. Outra coisa é o mood board, não sei se vocês sabem, mas essa é uma metodologia da área da moda que é utilizada também para a área de design, que é você ter um painel visual com os estilos para você, por exemplo, vai fazer um casamento, aí o tema do casamento você consegue ter uma imagem única que você consegue falar que o estilo é aquele específico. Então, a inteligência artificial consegue criar esses mood board, por exemplo, para vocês criarem uma experiência melhor nos seus aplicativos, no seu site, passando a identidade da marca da maneira correta, vocês conseguem criar esses painéis também para a área de criação de sites. Também páginas. Também já pedi para a inteligência artificial, olha, eu quero uma página de uma empresa de design de interiores. Aí eu pedi para a IA, ele me mostrou modelos de sites lindos, né, que foi com o Midjourney. Hoje em dia eu não consigo mais usar o Midjourney, só se eu criar uma conta do zero, né? Parece que agora tá pago. Mas aí, em compensação, eu tenho outras ferramentas para mostrar para vocês, que é a Leonardo AI, que você tem, acho que é 150 créditos por dia para estar utilizando para criação de geração de imagens. A outra é a CiaArt. Eu utilizo ela para fazer cenários dos meus vídeos do YouTube, fazer as capas dos meus vídeos do YouTube. Então, por exemplo, essa aqui é uma foto que eu fiz, usando a minha foto, você consegue treinar a inteligência artificial. Você sobe lá umas 10 imagens com o seu rosto, já era. A inteligência artificial aprendeu o seu rosto, aí você pode falar assim, eu quero o personagem X, mas com o meu rosto. Aí você consegue fazer essas brincadeiras, né? Esses deepfake aí, e várias coisas nesse sentido você consegue fazer utilizando inteligência artificial, mas usem com moderação. Isso daí é bem bacana. A gente brincou bastante tempo atrás aí com o Midjourney também, não sei se você conhece. Conheço. Quando o Alcon lançou, a gente integrou lá no Discord, lá a gente brincou bastante para ver como é que tava a geração. Fera, não, o Midjourney tá cabuloso. Muito. E essas inteligências artificiais, elas utilizam tanto o Stable Diffusion quanto outras. Então, depois vocês dão uma olhada, a que eu mais gosto atualmente é essa aqui, ó, a CiaArt. Ela tem um esquema de gamificação dentro dela. Você consegue. Atualmente, a quantidade de imagens que eu consigo gerar por dia é praticamente infinita. Aqui, ó, 17.000K
Por quê? Porque como eu publiquei no meu canal do YouTube, aí várias pessoas foi aceitando meu convite e eu fui recebendo mais crédito. Então, já estou infinitamente criação de imagem aqui com essa inteligência artificial. Mas ela tem bastante crédito nela para vocês utilizarem, e ela tem uma qualidade muito boa e a usabilidade da ferramenta em si. Porque, por exemplo, dentro do Discord você está limitado ao chat. Aqui não, aqui, por exemplo, você pode... eu quero colocar um óculos nesse personagem. Aí você apaga só a área aqui do olho e escreve dentro do prompt, óculos. Aí ele já vem com óculos. Ou seja, você pode editar em tempo real tudo que está aqui na imagem. Eu quero mudar esse broche aqui, eu não gostei desse broche. Aí eu seleciono, apago, aí eu agora quero uma medalha. Aí escrevo medalha, aí ele traz. Ou então põe barra de espaço, ele limpa. O que está aqui é apaga. legal, isso é bacana. Então, Inclusive dá até para criar os personagens lá no RPG depois. Sim, cara, pode fazer. E aqui também, para criação de jogos, aqui ele também traz bastante tecnologia para vocês criarem esses modelos aqui também, para criação de personagem. Aqui também, nos dois você tem aí como melhorar personagem. Aqui também é interessante que você pode, por exemplo, pode subir uma imagem de um personagem que você criou ou não, né? Aí vai da sua ideia, e aí você pode modificar essa imagem. E aí, por exemplo, você pode pedir essa imagem em estilos de personagens diferentes, em posições diferentes, e aí você fazer do jeito que você quiser. Eu tenho até algumas experiências que eu fiz no meu canal sobre isso também. Moisés, eu testei não sei se você chegou a conhecer o Vana. É um que Não. também a gente cria. Ele tem umas ideias um pouco parecidas, talvez seja um pouco mais simples, mas o Vana, até coloquei o link aqui no chat. Top. Ele funciona também, você fazendo upload, por exemplo, das suas fotos, ele serve para você criar retrato, né? E aí ele aprende o seu rosto, e aí você vai criando ele já tem alguns estilos prontos, alguns vários, né? Para você seguir, mas você pode descrever lá como você quer que faça o seu rosto, né? E aí ele vai montar, se ele quiser estilo Marvel, estilo criança, estilo gato, estilo preto e branco, traço com lápis, estilo qualquer um, assim, estilo Art Nouveau, ele vai criar o seu rosto ali, que ele aprendeu dentro de cada um daqueles estilos. É bem interessante. Talvez ele não tenha tanto recurso para você ficar ali, tipo, apaga um elemento, coloca outro, mas você pode descrever, ele vai acrescentando coisas ali, né? Eu quero Sim. o estilo samurai com um sabre de luz na mão, ele faz. É o Vana. Top. Vou dar uma olhada também nele. E, assim, quando eu estou fazendo uma capa assim, do YouTube, muitas vezes eu uso mais de uma inteligência artificial para chegar no resultado bacana. Até, por exemplo, não sei se vocês já viram o novo Photoshop, cara, tá muito absurdo o jeito que ele tá trabalhando com inteligência artificial. Depois vocês dão uma pesquisada no próprio Photoshop mesmo, com IA, tá cabuloso. Que ele integrou... Você pode falar assim, eu quero uma nuvem, eu quero não sei o quê. Aí você pode ir falando e dentro da imagem ele vai melhorando, mudando a cor dos olhos da pessoa e de uma maneira mais suave do que essas inteligências gratuitas aqui. Outra que a gente pode utilizar, aqui não, primeiro falar sobre solução de problemas. Primeiro eu falar também, uma coisa que a inteligência artificial ela ajuda a resolver problemas. Quem vai, no caso, resolver os problemas vão ser vocês, nós. Então, por exemplo, aqui tem a vulnerabilidade de segurança. O uso da IA permite detectar e lidar com problemas de segurança de dados na interface do usuário. Diagnóstico de problemas. A IA pode ajudar a identificar pontos de dor no design que afetam a experiência do usuário. Automação de problemas simples. Com a ajuda da IA, as tarefas mais simples podem ser automatizadas, permitindo os designers dedicar mais tempo às questões mais complexas. E aqui no caso, é o que eu fiz, um teste de usabilidade, a transcrição de entrevista, que eu já falei, análise de criticidade de problema
e criação de orçamento. Eu também contar um caso para vocês, que eu precisava criar um orçamento para um cliente, para um freela que eu precisava, e aí eu fiz o orçamento, eu não posso mostrar aqui o orçamento para vocês, mas eu fiz no Notion, e aí eu falei, porque eu também tinha um desenvolvedor que ia fazer esse freela comigo, e aí eu coloquei a hora do desenvolvedor, a minha hora, coloquei várias informações nesse sentido, dei um enter, e a inteligência artificial já calculou para mim estimativa de quanto eu poderia cobrar, já me deu informações dentro do Notion. O Notion, para quem vocês, eu acredito que já tenham trabalhado com ele, mas atualmente ele está turbinado aí com inteligência artificial. Vocês conhecem o Notion? Eu conheço, né? Sim, eu uso. Tempo atrás. Top. Então, lembre que para fazer orçamento vai uma dica aí, utilizar o Notion. Depois vocês me contam a experiência. Orçamento, geração de texto, explicação, tá bem legal a inteligência artificial de lá. Fera. Só que de vez em quando tem que dar umas paradinhas para ler, porque de vez em quando tem coisa errada. Isso daí já aconteceu comigo uma vez. Eu tava estudando, sempre. Ele gera, mas é bem legal. Sempre. Mas é que tá. E eu acredito que muitas vezes a inteligência artificial, algumas, né, até poderia te entregar um resultado melhor, que é o caso do Bing. Não sei se vocês já tentaram pedir algumas coisas para o Bing, mas algumas coisas, pelo que eu até vi na internet o pessoal falando, ele pode fazer, ele sabe fazer, mas ele não faz para evitar justamente problema de direito autoral, ou problema de ter certeza de que aqueles dados são dados confiáveis, então ele prefere não responder. Então, ele tem esse, que chama de, como é que é o nome? Como se fosse delírio, é uma palavra como se fosse delírio, no inglês, que é esse nível de delírio do Bing, ele é bem reduzido. Por quê? Para evitar que ele traga informações que não são confiáveis. Já, por exemplo, o ChatGPT, que é a versão anterior ao Bing, né? Ele vai ser mais criativo. Você consegue mais resposta dele, pedir para ele até programar para você, ele vai programar. E aí, claro que ele vai trazer uma programação cheia de falhas. E isso também é bom, porque ele vai trazer essa programação cheia de falhas, não vai passar confiança, e aí o programador que conhece, ele vai verificar os defeitos e melhorar. Então, eu acredito que isso até tenha sido construído de forma até que intencional. Eu acredito que é intencional tanto o ChatGPT ter essa criatividade e ser menos confiável, e o Bing ser mais confiável e, ao mesmo tempo, ele entrega menos. Acho que tem essa... É desenhado, isso tudo é desenhado pelos engenheiros. Aí tem aqui, ó, vou estar trazendo aqui para a gente, que a inteligência artificial começou aqui, ó, dados, aí depois vem informações, entender os relacionamentos, entender padrões. Depois, hoje, a inteligência artificial está aqui, ó, conhecimento, tá trazendo aqui conhecimento. E aqui está, no caso, a sabedoria. A sabedoria é o ponto, acredito que é o mais alto aqui, que a inteligência artificial um dia se chegar, aí nós humanos, não sei o que vai ser de nós, quando chegar nesse ponto aqui. Então, mas tem aqui, de outra forma, nós podemos melhorar nosso relacionamento, nós temos as emoções, intuição, então nós trabalhamos muito com não fazer as coisas de maneira tão imparciais como é a máquina, mas nós conseguimos trazer valores humanos e várias outras coisas que a máquina ainda não tem essa sabedoria, e por isso ela não é tão confiável quanto nós humanos. Então, muitos dos serviços e produtos e criativos vão precisar de um ser humano, mesmo que seja como interface.
Atualmente, o computador é a interface. Aí a visão que eu tenho agora é que nós, humanos, é que vamos ser as interfaces. E o conhecimento vai ser trazido aí com o apoio dessas inteligências artificiais. É só ver que, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, tem advogados, mas sem querer entrar muito em polêmica, mas o ChatGPT parece que ele passou em várias provas da OAB pelo mundo. Então, conhecimento não é mais o diferencial. Então, gente, conhecimento já foi superado. Então, o que é aqui a importância? A importância é que hoje nós estamos numa economia da atenção. Aquilo que chama atenção é o que gera dopamina, é o que as pessoas estão buscando atualmente. Isso é sábio? Essa geração da atenção? Eu acredito que não, ela é prejudicial, inclusive. Mas é o caminho que nós estamos indo. Alguma pergunta? Na sua opinião, você acha? Isso daí é uma discussão que eu vi em algum lugar, mas eu não lembro exatamente onde. Você acha que o Google vai ser substituído pelas essas inteligências artificiais? Daqui a alguns anos, obviamente. Se o Google vai ser substituído pelas essas inteligências artificiais? O Google é um lugar de pesquisa. Então, se eu te falar, eu tenho essa resposta, eu vou te mostrar aqui agora. O nome dela é Bard. Conheço o Bard, o novo Google. A Google liberou hoje, eu tive acesso, me inscrevi previamente, eu tenho acesso aqui ao Bard. O que é o Bard? Cara, ele é o Google, só que com inteligência artificial. Ele é o ChatGPT, basicamente. Então, meu primeiro teste foi esse. Ó. Fiz hoje, primeiro teste com essa ferramenta. Respondi? Respondeu. Top. Então, Bard é a nova inteligência artificial da Google e veio para competir com o ChatGPT. Então, isso que você falou já é uma realidade. O Google está sendo substituído. Mas as empresas, o que elas pensam? Elas mesmo, elas se matam para elas conseguirem evoluir e crescer. Em vez dela esperar alguém de fora ir matar ela mesma já prepara a morte delas mesmas através de uma solução que vai ser melhor do que elas mesmas. Entendeu? Sim, mas nesse caso, por exemplo, a inteligência artificial não vai ter tanto anúncio, diferente do Google, que tem toda a padronização. Você paga um X para o Google e o Google e o Google te dá anúncios. Mas aí ele consegue monetizar, a utilização. Mas aí não teria mais dinheiro de patrocinador dos anunciantes, né? Ele perderia esse dinheiro, não? Sim, mas ele já tem alguma estratégia. Provavelmente ele já tem estratégias para trabalhar isso daí. Entendi. Você não acha muito diferente, por exemplo, uma busca do que uma ferramenta dessa? Eu acho que os dois vão coexistir. Assim como você continua tendo o chat GPT e você tem ele no Bing, você tem ele no Teams. Eu acho que são coisas distintas. Eu acho que a pessoa que quer ver alguma coisa rápida, ele não vai entrar no chat GPT para poder pesquisar uma certa coisa. Ele vai no Google e vai botar, eu quero uma imagem de tal coisa. Ele vai trazer aquilo. Eu acho que o Google só vai incorporar essa inteligência que saiu agora no próprio buscador. Até porque o que o Rodrigo falou tá certo mesmo. Desculpa interromper, Rodrigo. Até porque a maioria das IAs mais famosas aqui, a maioria é tudo geração de imagem e texto, né? Ainda não tem, tipo, algo, por exemplo, sei lá, de vídeo, algo do tipo. Por exemplo, eu uso muito o YouTube, principalmente pra música. Pra buscar cover, versões de música, pra tu colocar no violão e tudo mais. Mas será que não vai ter geração de vídeo então, já é uma tendência, falar para vocês uma coisa que eu vi. Já é uma tendência as pessoas utilizarem não mais o Google para pesquisar as coisas. Esse comportamento já mudou. As pessoas estão utilizando mais ferramentas de vídeo para pesquisar as coisas, apesar de que isso é meio que anti-intuitivo, mas as pessoas, quando querem saber alguma coisa rápida, elas vão no YouTube, vão no TikTok, por incrível que pareça, vão nos Reels. Inclusive, eu já tive clientes que eu consegui, que me descobriram
pelo TikTok. TikTok eu tenho maior alcance e eu já consegui criar sites, pegar vários freelas de pessoas que me descobriram através do TikTok. Ou seja, pela tendência que eu estou vendo, o Google, ele está em todas as áreas. Se você olhar para vídeos, pesquisar por vídeo, lá dentro dos vídeos está sendo monetizado pelo YouTube. A inteligência artificial, o Google está lá. Para onde você olhar, então a Google em si não vai ser substituída, acho que provavelmente vai ter alguma empresa em algum momento que vai substituir, mas ela tá lutando para estar em todos os lugares. Essa é a visão que eu tenho. E isso que você está falando do comportamento do usuário, eu vi uma notícia que já mudou. As pessoas estão utilizando o vídeo para pesquisar sobre os assuntos mais do que o Google. Isso já aconteceu. Eu acho que, minha humilde opinião, Pode falar. Tem muita ferramenta que está surgindo que hoje a gente tem monetização para algumas já mais antigas e outras não tem, mas que em algum momento pode ter um modelo de monetização. Acho que o próprio YouTube mesmo passou anos e anos sem um modelo de monetização, até essa enxurrada de anúncios que a gente tem hoje, o modelo atual que monetiza o YouTube. Mas, num primeiro momento, acho que o ciclo tem que ter uma adesão, tem que, assim, o modelo tem que pegar as pessoas. Exato. Tem a que usar atenção que eles estão brigando pela atenção. Usar massivamente, fechar um modelo de utilização de fato, para em algum momento pensar em monetizar. Eu acho que, pelo menos eu vejo assim, se a gente for olhar para o passado aí, o que tinha de ferramenta que não era monetizada, até os próprios buscadores no passado, na época que existia Alta Vista, KD, junto com o Google, não tinha um modelo claro de monetização como o AdSense. E hoje em dia tem, né? Então eu imagino que no futuro, para essas ferramentas, vão existir também. Sim. E duas coisas que tá vindo forte aí, porque eu também estudo muito sobre futuros, que é a Web 3.0. Ela já é uma realidade e vai vir forte aí para os próximos anos. Aí vocês derem uma olhada, estudarem blockchain não como criptomoeda. Claro que vai chegar o real digital, já tem até no Git, se vocês quiserem olhar, depois vocês dão uma pesquisada. Mas olhem a Web 3.0, que vai facilitar essa parte de monetização. Então, o próprio usuário ele vai ser monetizado pelaquilo que ele está consumindo, inclusive. Ele vai poder escolher o que ele vai consumir e que vai rentabilizar ele. Um novo conceito que está vindo aí com a Web 3.0 e a outra que eu acho que vai demorar um pouco mais ainda, que é o metaverso. E mais alguma dúvida? Quando você diz metaverso, você diz o da Facebook em específico ou alguma tecnologia similar? Não. O metaverso, eu acredito que não vai ser o do Zuckerberg. O metaverso, ele vai ser algo descentralizado. Mas eu acredito sim que uma coleção de empresas de maneira descentralizada vai ter uma identidade digital descentralizada e que você vai ser dono dos seus dados. Aí é uma outra discussão e que o metaverso vai surgir a partir disso. Mas todo o ecossistema está caminhando ainda para esse cenário. Tá bom? Beleza. E aqui, ó, deixar para vocês, eu estou lançando um curso de criação de dashboards utilizando o Figma. Utilize esse QR Code. O nome do desconto de 50% para vocês no curso é Figma Dash. Aí depois o Wallace passa para vocês aí o link, que se vocês não conseguirem pegar agora. E é isso. O que vocês acharam? Como é que foi? E aí, galera? Abrir para... Também, se vocês quiserem que eu mostre o que vocês acharam mais interessante do que eu apresentei, eu queria ouvir isso de vocês. Eu gostei bastante. A parte que eu mais gostei foi a parte de criação de imagem mesmo. Então,
daqui para frente, além da nossa competência que nós vamos adquirindo, estudando com experiência, a gente tem que adquirir um meio de manipular as inteligências, as IA, para utilizarmos do jeito que nós queremos. No dia a dia eu já utilizo. Aqui, eu só mostrar aqui para vocês, ó, um site que eu criei, tem menos de uma semana que eu criei esse site. Só para mostrar aqui para vocês. E aqui eu criei algumas aplicações, eu não sou programador, mas eu criei algumas aplicações que me ajudam, inclusive nos treinamentos que eu faço, para explicar algumas coisas. Por exemplo, eu fiz aqui, o primeiro que eu fiz foi esse gerador de logo, utilizando inteligência artificial. O que ele faz? Você coloca aqui, basicamente, as informações que você precisa de como você quer uma logo. Isso aqui foi feito com o ChatGPT, esse aplicativo aqui, ó. Eu coloco aqui uma palavra-chave, sei lá, design. Aí aqui do tipo forma, texto, aqui é as variáveis que pode ser escolhida, né? E mando gerar instrução. Aí ele gerou esse prompt aqui. Aí eu copio esse prompt, copiar a instrução, e eu posso utilizar, ó, todos esses sites aqui de inteligência artificial para tentar gerar a minha logo. Eu posso vir aqui para o CiaArt, pintura, colo aqui o texto, ó, que eu criei. Aqui eu posso ainda melhorar esse prompt, tem a varinha mágica que eu posso melhorar esse prompt que eu fiz e mando executar. Aí esperar daqui a pouco ele vai trazer aqui uma logo. Que enquanto ele carrega, aqui tem vários, ó, Leonardo IA, todos eles estão aqui. Depois vocês acessam, Moisés rabelo.com.br. A outra aqui que eu fiz também utilizando IA foi essa aqui, para você descobrir qual o melhor gráfico recomendado para sua necessidade. Aqui você coloca o que você quer, qual tipo de informação que você tem, o que você deseja mostrar, e aí você manda gerar. Ele gera aqui para mim essa imagem. Claro que essas imagens aqui ela já estão fixas no código, mas eu criei também, utilizando IA. Aqui no caso, deixa eu só mostrar para vocês. Ó, aqui eu pedi informação espacial geográfica. O que você deseja mostrar? Mostrar uma escala geográfica. Aí aqui no caso ele trouxe um gráfico de mapas. Mas, por exemplo, eu posso pedir aqui, ó, informação temporal. O que você deseja mostrar? Evolução ao longo do tempo. Aí mandar gerar. Aí ele trouxe um gráfico de linhas, de evolução ao longo do tempo. Então tem aqui os meses e ele traz. Outra, gerador de estilo para dashboard. Esse aqui você consegue... Como é que a gente está de tempo aí, Wallace? Tem mais uns 15 minutos. Top. Mas se você tiver para encerrar aí, tá tranquilo. Até porque não precisa usar 100% também, não. Segue seu tempo aí. Tranquilo. Então, aqui só para mostrar aqui um pouquinho dessas ferramentas. No meu site eu ensino a criar também aplicativos usando o ChatGPT, meio que sabendo pouca programação, ou apenas o básico de programação. Você já consegue criar dashboard, consegue criar aplicativos como esses aqui. Esse aqui é um que ajuda... Deixa eu ver o nome desse aqui. Gerador de cores. Ó, gera cores em sequências, cores personalizadas. Então, vamos ver aqui. Adicionar sequência. Esse daqui, para criar um design system, muitas vezes a gente tem que ter aquele cálculo da porcentagem de iluminação para fazer tudo mais. Aqui eu pedi para a inteligência artificial e ela fez para mim um gerador de código de cores, que eu posso inclusive exportar em SVG e importar para dentro do Figma. Aqui, ó. E eu fiz usando inteligência artificial esse gerador.
Esses outros aqui todos. Deixa eu ver se tem mais algum. Paleta de cores complementares. É esse que eu estou mostrando. Fonte Flex. Esse aqui também é para ajudar no Design System. O que ele faz? Você fala uma fonte Google. Tem várias aqui, vocês estão vendo aqui, né? Sim. Eu escolho aqui a fonte. Vamos ver aqui uma. Não está aparecendo a lista. Não? Então vou dar um print aqui para vocês verem a lista. Aqui, ó. A lista de fontes. Aí sim. Top. Aí, vou voltar para cá. Você escolhe uma fonte aqui da lista, por exemplo, Monte Serra. Coloquei Monte Serra. Aí ele trocou aqui para mim Monte Serra. Posso escolher o tamanho base, por exemplo, aqui o base aqui é 16, eu coloquei. Posso falar aqui a cor da fonte, e aí eu consigo já meio que testar qual é o padrão dos tamanhos aqui. Aí, então aqui eu tenho 12 rem, significa 20 pixels, 16 pixels significa 10 rem, tem toda uma calculadora aqui. Já existe site que faz isso, mas eu resolvi fazer esse aqui específico para exportar em SVG e trazer para o meu design. Então, tem essa facilidade em utilizar a inteligência artificial para customizar as próprias necessidades de vocês. Uma coisa que você tem que fazer que é repetitivo, uma tarefa que vocês não gostam de fazer, criem suas próprias aplicações que vai fazer aquilo. Criem suas próprias automações. Então, estudem automações que vocês vão ter um salto de produtividade. O que mais? Logo. Deixa eu ver, fonte flex, é esse aqui que eu estou mostrando. Gerador, esse aqui é um gerador de cor 60-30-10, que também é utilizado muito no design, esse padrão. Então, aqui você coloca uma cor base, aqui, ó, vou colocar aqui uma cor base, e aí ele pega e fala, ó, você vai usar 60% para o corpo ou fundo, vai usar 30% para os títulos e 10% para o destaque. Então, ele já cria para você aqui uma paleta de forma mais assertiva. Eu até procurei um gerador de paleta que fosse que tivesse esse tipo de situação. Não achei, aí eu fui lá e fiz. Então, só para mostrar aqui, também fiz um jogo, cara, um jogo de forca. Vou até mostrar meu chat GPT aqui. Vou abrir para vocês. Isso daqui. E ele não te entrega de primeira, gente. Já vou falando. Por exemplo, ó, crie um MVP de um jogo HTML, CSS, JavaScript com essas características. É um jogo de forca com o tema nome das empresas, em que a dica são cores da logo da empresa. E aí eu pedi para a inteligência artificial fazer para mim. Deixa eu pegar aqui o resultado final aqui para ver. Aqui. No caso aqui tem. Eu uso muito o JS Fido para testar as coisas. Aí, se eu colocar aqui barra não, aqui. Your Fidos. Aqui. Aqui o código que está aqui, eu peço para jogar, o ChatGPT criou para mim isso daqui. E aqui, por exemplo, ó, cores das empresas. Aí eu vou colocando, ó. Não sei se vocês já sabem qual é. Aí. Aí, ó, parabéns, você adivinhou, era Adidas. 1 ponto. Aí, próxima empresa. E é isso. Boa. Muito bom, Moisés. Muito Muito bom bacana. mesmo. Já deu para dar uma visão boa aí da extensão aí do que você já testou, já aproveitou, né? Uhum. Galera, eu acho que fica aí, pelo menos
a minha percepção, fica aí a ideia de quão versátil a gente pode ser ou pode utilizar esses recursos, tanto para o nosso dia a dia, para agilizar nosso desenvolvimento, quanto para a gente poder realmente ter novas ideias aí e tentar explorar aí coisas que a gente possa sair um pouco da caixinha. Acho que a ideia era essa, deu para dar uma visão muito boa aí. Parabéns, Moisés, aí. Muito obrigado aí pelo seu conteúdo, participação. Acho que Agradeço. fica aí a proposta aí para todo mundo que tiver interesse em de conhecer mais aí do trabalho do Moisés, acompanhar inclusive as palestras, os seminários que ele tem feito por aí também, alguns outros conteúdos, está bem ativo aí nas redes. Depois eu passo de novo o link também para quem tiver interesse aí em conhecer mais e estudar mais a respeito aí, mas acho que o conteúdo fala por si só em termos de o que vocês podem buscar em termos de recursos, até para não ficar só preso na questão do chat GPT. Eu sei que vocês já estão pesquisando há um certo tempo, chat GPT não é a única ferramenta que a gente busca, utiliza ou estuda, mas acho que foi muito produtivo conhecer outras aí um pouco mais a fundo. Galera, tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Fica à vontade. Não, vou agradecer aí. O Moisés acho que abriu assim, até um pouco a minha mente em relação a algumas coisas que eu estava usando só realmente o ChatGPT e Midjourney, algumas coisas que a gente já tem um pouco mais de divulgação na mídia e tal. Eu tenho visto que a maioria das empresas, né, elas estão colocando dentro das suas próprias ferramentas algum tipo de prompt, né? Ontem eu me deparei aqui no Canva, por exemplo, ele já tem uma própria inteligência dentro do Canva, o Photoshop já tem uma própria inteligência dentro do Photoshop. Então, acho que isso aí vai ser uma tendência muito grande. Pô, essa listinha aí é salvadora, cara, muito bom. Ontem, acho que foi anteontem, eu estava procurando uma justamente para dashboard. Já estou vendo aí que tem algumas coisas interessantes que você já está com esse curso aí no Figma. Então, o próprio Figma já está com esse módulo integrando aí design com desenvolvimento. Então, foi bacana aí para dar expandir nossos horizontes aí. Bacana mesmo, valeu. Boa. E a galera que também desenvolve aí, que às vezes está sofrendo, às vezes procurando, tentando pegar uma informação dentro do Figma ou querendo arrumar o front-end e tá tendo dificuldade, fica aí os atalhos aí também das ferramentas de IA, né? Isso. Aí esse aqui é o meu curso, que eu vou falar, né? É uma aula, na verdade, em que eu vou mostrar como melhorar os seus dashboards. Imagina que você sai do Excel, né? E fazer dashboards como esse daqui. Tá bom? Se vocês quiserem participar dessa aula, tem um valor simbólico aqui de R$19,90, mas para esse grupo ainda ganha 10% de desconto. Tá bom? 10% não, desculpa, 50% de desconto, que é o link lá do Figma Dash. Quando vocês entrarem aqui, só colocar o cupom, adicionar aqui o cupom Figma Dash, ele pega aqui o cupom promocional. Boa. Muito bom, Moisés. Show de bola. Parabéns aí, valeu mais uma vez, cara. Muito bom aí o conteúdo, muito bom o seu tempo aí. Agradecer mais uma vez aí você disponibilizar seu tempo aí pra gente aí. Acho que, galera, acho que o que a gente tinha para trazer era isso, tá? Agradeço mais uma vez, Moisés. Agradeço a participação de todos, né? O tempo aí. E acho que é isso.